E o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, almoçaram no restaurante Asbac, área nobre de Brasília, na tarde de ontem. Não se sabe o teor da conversa. O fato é que a reunião entre ambos ocorreu 2 semanas depois de Dino revelar o interesse em selar uma parceria com o STF para reprimir atos antidemocráticos. O socialista também deseja ter acesso às investigações dos inquéritos inconstitucionais conduzidos pela Corte. Ana, só para a gente relembrar os últimos episódios envolvendo Flávio Dino, a gente até repercutiu bastante aqui no Oeste Sem Filtro. Primeiro, ameaçou prender manifestantes, disse que gritar SOS Forças Armadas é crime e indicou para o cargo de diretor da Polícia Rodoviária Federal um fã de Fidel Castro. Pois é, Paula, a hipocrisia. Boa noite, Segre, muito bom ter você aqui com a gente. A hipocrisia, não custa lembrarmos que a Lava Jato foi sepultada por causa da tal Vaza Jato e por conversas, né, alegadas conversas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Isso não pode, se elas realmente aconteceram, já que ninguém até hoje confirmou, nenhuma perícia foi feita, mas essas conversas, as supostas conversas chegaram até Gilmar Mendes, por exemplo, Fachin e todos, né, toda a turma ali que estava ansiosa para enterrar a Lava Jato no STF. Essas conversas chegaram e disseram que, nossa, que horror, né, um juiz conversando com procuradores da Força Tarefa, não pode? Onde está a imparcialidade? E aí foi um efeito cascata até que a Lava Jato fosse sepultada, até que o último prego do caixão da Lava Jato fosse colocado e todos eles pudessem voltar às cenas dos crimes, porque são muitos, né? Essa ladainha de que a Lava Jato existiu já chegou aqui também há alguns anos, de que a Lava Jato existiu para perseguir o Lula, coitadinho. Nós sabemos muito bem que foram muitos peixes grandes aí que caíram nas boas redes da Lava Jato, com provas sobradas, e que não tem essa. Mas, né, embarcaram aí nessa narrativa da imparcialidade, porque o juiz Sérgio Moro conversava com os procuradores. Nós vimos também várias fotos nós temos aí o Flávio Dino com o Gilmar Mendes, mas nós temos fotos também, Paulo, lá de Nova York, do Alexandre de Moraes, do Barroso jantando com o Zanin, o advogado do ex-presidiário. Então, a aura hipócrita que está sobre o Brasil hoje é inacreditável. Se pegarmos os vídeos de Gilmar Mendes criticando o PT, nós passamos aqui, mostramos um vídeo ontem, ele criticando o grande esquema de corrupção na Petrobras, das administrações petistas, e agora nós temos que olhar para fotos como essa e dizer que está tudo normal. Interromperam e sepultaram a Lava Jato exatamente por ditas cenas como essa, e agora o Brasil vai aguentar isso aí. Isso só mostra, Paula, que a eleição do presidente Bolsonaro em 2018 trouxe, na verdade, um grande desconforto no teatro das tesouras. PT, PSDB, PT, PSDB. Enquanto estava ali, tudo sendo comandado, né, tudo sendo orquestrado, estava tudo bem. Bastou fora do sistema colocar água no chope dessa gente que ele precisou ser extirpado do tabuleiro político. E aí, Segre, a gente sabe que na Argentina não tem o cenário político, não falta assunto, mas no Brasil também não tem monotonia, né? Não, de jeito nenhum. O curioso, aproveitando o final da Copa do Mundo, é que se você perguntar a muitos brasileiros o nome dos 11 jogadores que jogaram o último jogo, não vão lembrar. Mas se você perguntar os nomes dos 11 ministros da Corte Suprema, a maioria vai conseguir falar pelo menos 9. E isso é perigoso, porque se a gente retrotrai e tomando como base o que mencionava Ana Paula, a vitória de Bolsonaro parece ter sido um erro de percurso que permitiu que muitos enemistados politicamente, ou parecendo enemistados, se juntaram por um bem maior, ou por um mal pior, que era
Bolsonaro para eles. E tinha, de qualquer forma, que ser tirado do meio. E não importava a forma. E, de fato, quando alguém comete um crime, seja eleitoral, seja policial, seja tributário ou penal, a partir do momento que ele cometeu esse crime, a única forma de não ir na cadeia é justificando que esse crime era válido. E fazendo, eventualmente, mais crimes para, como Augusto mencionava, não correr o risco de ir na prisão. E isso é muito perigoso para a sociedade, porque a gente está vivendo uma situação anômala em que as pessoas têm medo de comentar e de criticar, sobretudo, sem a possibilidade de ter um juízo direito. Ou seja, o princípio tributário e, sobretudo, judiciário de isonomia não está valendo mais, e isso é muito perigoso. E aí, Fiuza, algum palpite do papo que rolou entre Flávio Dino e Gilmar Mendes em Brasília? Eles não param de comemorar, né, Paula? Boa noite, Gustavo Segredo, bom tê-lo aqui. Essa conversa de parceria é uma piada, né? Nós estamos de piada em piada aqui, e é claro que a conotação dessa palavra é um alerta, né? Para aqueles que ainda têm juízo, vergonha na cara, não dá para transigir com isso, não dá para transigir com essa piada, né? Estamos esperando aí a reação da sociedade. Vocês vão esperar dar ruim de vez? Vocês vão esperar a sociedade inteira reagir com as próprias mãos, porque as instituições não fizeram nada? Essa sociedade vai reagir, porque ela está se sentindo roubada, ela está se sentindo traída, ela está se sentindo desalojada de uma agenda que ela escolheu para colocar um bando no lugar. Isso aí é um bando. Agora, essa conversa de uma parceria do Ministério da Justiça com o Supremo, que conversa é essa? Que papo furado é esse? É o quê? É uma ONG com outra ONG? Que parceria, companheiro? A instituição coloca lá, cada poder tem a sua atribuição, tem parceria coisa nenhuma. Agora, eles estão nessa conversa há muito tempo. Eles estão comemorando. O Lula foi supostamente eleito e foi lá no beijamão, você nem sabe mais quem é que está beijando a mão de quem, não é isso? Foi lá no Supremo, a gente viu aquela cena. Será que a imprensa não viu, né? Ou põe filtros ali para dizer que aquilo é normal? O Lula e Carmen Lúcia, Fachin, Alexandre de Moraes, Lewandowski, aquela troca de carinho, Gilmar Mendes, as gargalhadas. O que é isso? Aí eles vão para uma roda de samba, depois da diplomação. Isso é tudo ilegal. Isso tudo fere o decoro das suas funções. Está completamente a léguas das quatro linhas. Esse sistema, salivando para tirar a representação democrática, ele está atuando antes de Bolsonaro. Né? Seria ótimo se o problema fosse o Bolsonaro. O Michel Temer, que é um sujeito do MDB, ali um partido fisiológico, totalmente do esquema, no que ele ascendeu para colocar uma agenda que ia desintoxicar a máquina, como fez, não porque ele fosse maravilhoso, mas porque ele deu vazão a essa agenda que é nossa, que é do país. Esse sistemão aí atuou contra ele durante 1 ano e meio. O Jornal Nacional era a mesma coisa do que foi com o Bolsonaro. O Temer era a pior criatura da humanidade. Queriam tirar o cara de lá. Então, isso aí não é uma questão ideológica. Isso aí é uma malandragem, uma tentativa de assalto às instituições. Isso aí é gente que tem muito poder e que não quer mais a democracia, não quer mais a representação democrática, porque quer sugar as riquezas que são produzidas pelo povo. É simples assim, parece até uma cartilha, mas é a realidade. Então, esses aí estão nesses arranjos, nessas conversas intermináveis. Isso tudo é um material, senhor procurador, senhor advogado, senhor juiz que ainda tem vergonha na cara, como os poucos que estão aparecendo aí para falar. Nós vimos recentemente um desembargador criticando isso, dizendo que isso não é possível, não é tolerável esse negócio. Isso tudo, que está na cara de todos, é um dossiê. Isso aí é um dossiê de ação de conduta fora da lei.
Agora, a gente está esperando, porque é o seguinte, cada passo adiante com este bando, fazendo o que bem entende, no grito. O Gustavo Segré pode falar um pouco como é que se vê fora do país, em gente que ainda tem juízo, como é que se vê esse processo eleitoral brasileiro, com essas urnas que não são auditáveis, que foram colocadas na marra. O processo de auditagem que seria inserido não foi barrado na marra, no Congresso. O Lula, que é o criminoso que o país detesta, é recordista de votos no primeiro turno. Ainda apareceram aqueles eleitores de Bolsonaro para dizer, não, somos legalistas, parem com esse negócio, vamos jogar dentro da regra. Que regra, companheiro? Que regra? A gente estava no charco há muito tempo, a gente estava no chiqueiro há muito tempo, e evidentemente que, né, o perdeu o mané do Barroso é para esses aí. Que não, vamos seguir as regras, agora vamos construir uma oposição. Que oposição, companheiro? O Gilmar está conversando com o Flávio Dino, eles estão conversando, o Pacheco. Você acha que vai fazer que oposição quando? Então, evidentemente que já era para ter havido a reação, a ruptura com essa situação, a ruptura dentro da lei. Você tem que romper com o avanço sobre a Constituição. Né? Se os que avançam não param, eles têm que ser detidos. Isso está sendo adiado, e eu digo uma coisa muito simples. Cada dia que se adiar a confrontação a essa manobra, as consequências serão piores para todos, para toda a sociedade. Quer complementar, Segré? Queria, sim. Estava pensando, não somente essa questão errada de uma reunião, sino que me chama a atenção é a frescura de poder divulgar que eles estavam se reunindo. Porque poderiam se reunir em um lugar discreto, ninguém ficaria sabendo, e era errado, mas não era público. Essa questão de ter essa... Não sei como definir, mas não me importa que as pessoas vejam que eu, Poder Legislativo ou Poder Executivo, estou me juntando com o Poder Judiciário. E estava pensando que lá por 1748, quando o Barão de Montesquieu criou o espírito das leis e fez a divisão dos três poderes, era um para executar, escolhido pelo povo, outro para legislar, escolhido pelo povo, e tinha o terceiro, que era o judiciário, que era quem deveria verificar o cumprimento das normas e fundamentalmente da Constituição. E hoje não está sendo isso. Hoje você tem um poder executivo totalmente aliado com o poder judiciário e um poder legislativo que fica fora desses três poderes. Eu acho que se Montesquieu revivesse agora, diria, ou eu escrevi a coisa errada, o Brasil não está dentro de uma república. E aí, Augusto, eu acho que o que o Segré quis dizer é o encontro escancarado aí de Flávio Dino e Gilmar Mendes em Brasília. Eles tinham mais pudor, né? Antes, por exemplo, o ministro da Justiça do primeiro governo Lula, Márcio Tomás Bastos, ele se encontrava quase que sigilosamente aí com o ministro do Supremo. Por quê? Porque ele tem foro especial. Para começo de conversa, né? O ministro tem foro especial, será julgado por eventuais irregularidades cometidas pelo Supremo. Um possível réu não se senta com um juiz, isso não existe em lugar nenhum, civilizado. Agora, eles se reúnem ostensivamente com agravantes. O Flávio Dino, ele defendeu até outro dia a instauração aí da ditadura do proletariado. É um crime contra a democracia, gravíssimo, que é contra a democracia que o Gilmar jura defender. Então, deveria ser mais cuidadoso. Agora, o Márcio Tomás Bastos se reunia com o ministro do Supremo para absolver os envolvidos no escândalo do Mensalão. Foi criada pelo Márcio Tomás Bastos a expressão recursos não contabilizados, para denominar a roubalheira do Caixa 2. Portanto, esse tipo de encontro, por exemplo, dá para imaginar o Gilmar Mendes conversando com o ministro da Justiça do Bolsonaro? Não. Isto aí só pode ser definido como uma suruba institucional. É isso aí.
Isso é a perda da vergonha, né? Total, eles não temem nada. O que eles estão combinando? Estão combinando ou estão conversando sobre o que só podem conversar dois defensores da libertação ilegal do Lula. Então, como o do executivo, principalmente quando está o Lula na chefia, né, é um fornecedor, mas muito produtivo, de réus que têm de ser julgados pelo Supremo, eles já estão conversando sobre qual é a porta de saída, né, como encontraram para o Lula. É isso aí. Se não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Ê, Batom, tu já gosta do moído, hein? Mas, rapaz, se não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Ê, Batom, tu já gosta do moído, hein? Mas, rapaz.